Daí, pessoal, mais uma resolução. As quantias em reais de 5 pessoas estão em progressão aritmética. Se a segunda e a quinta possuem, respectivamente, R$250 e R$400, a primeira possui. Então, ele está me dizendo o seguinte, que são 5 pessoas, possuem valores, e esses valores estão em PA. Então, vou colocar assim, ó, eu tenho uma PA formada por 5 pessoas, ou pelos valores de 5 pessoas. E aí diz ainda que dentro desses 5 valores, eu sei que a segunda e a quinta possuem respectivamente 250, então isso aqui é da segunda pessoa, e 400, que é da quinta pessoa. Então aqui é R$250 e a quinta pessoa R$400. E a pergunta é quanto tem a primeira. Então a primeira pessoa aqui, ó, eu não sei. Bom, vou fazer essa resolução com 2 formatos resolutivos. Eu vou pensar primeiro assim, ó. Como eu não tenho o primeiro termo, eu vou meio que deixar esse primeiro termo aqui de lado, vou fazer de conta, né, que ele não existe, e vou considerar que esse aqui é o primeiro termo. Se isso aqui é o primeiro termo, então isso aqui é o segundo, o terceiro, isso aqui será o quarto termo. Mas isso porque eu, de certa maneira, né, estipulei que esse primeiro termo, então, não está existindo. Estou começando a progressão a partir de 250. E aí, então, eu sei que o A4 é 400 e o A1 é 250, e eu posso dizer que o quarto termo, A4, é igual ao A1 mais 3 razões. Lembra que cada termo tem a sua fórmula específica, e a fórmula específica do A4 é essa, A1 mais 3 razões. Vamos supor que eu quisesse o sétimo termo. Como seria o sétimo termo? A1 mais 6 razões. Se eu quisesse o 19º termo, o A19, A1 mais 18 razões e assim por diante. Então é importante aí que tu lembre desse raciocínio aí de que cada termo tem a sua fórmula particular. Bom, então o quarto termo é A1 mais 3R, o quarto termo é 400, igual a 250 mais 3R. 400 menos 250 é igual a 3R. 400 menos 250 é 150, igual a 3R. 150 divide por 3 é igual a razão, e aí a razão é igual a 50, no caso, né, R$50. E aí, sabendo disso, fica fácil de construir o restante da PA. Olha só, eu posso dizer que aqui, ó, se a razão é 50, aqui é o 300. Se a razão é 50, aqui é o 350. E olha como fecha, ó, 350 para 400, mais 50. E o primeiro termo, que justamente é o que eu estou querendo, ó, esse termo aqui, ele vai ser R$200. Claro, né, porque 200 com mais a razão que é 50, 250. Então, A1, eu concluo, portanto, que o A1, primeiro termo, ou a primeira pessoa, ela dispõe de R$200. Alternativa A. Então, isso é um formato resolutivo que eu acho bem adequado, né? Acho bem interessante aí resolver com esse raciocínio. Um outro formato, e aí eu vou repetir a PA para facilitar, ó, o entendimento. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu sei que é 250. Aqui eu sei que é 400. Aí eu vou usar a expressão do AK. Então, existe uma fórmula, né? Existe uma fórmula de termo geral que diz que o AN é igual a um termo qualquer, AK, mais N menos K vezes a razão.
esse AK aqui é um termo qualquer. Geralmente a gente conhece o primeiro termo. Aqui, ó, na fórmula, ó, o primeiro termo está aqui. Geralmente é o primeiro termo. Mas nesse caso, o primeiro termo, ó, eu não conheço. Inclusive é o que eu quero descobrir. Então eu conheço um termo que não é o primeiro. Eu conheço o segundo termo. Então esse aqui para mim será o meu AK. Que no caso seria o meu A2. Bom, e aí vou aplicar essa fórmula. O AN é o último termo em geral, né? Então 400 igual o AK é o meu termo conhecido, é o segundo, é o 250, mais N menos K. Bom, quantos elementos eu tenho nessa sequência? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Nota que agora o número de elementos é 5 e não 4. Por quê? Porque eu estou considerando esse elemento aqui A1. Ó. Eu estou contando ele também. Nessa outra resolução, lembra que eu isolei aqui, ó, e eu fiquei só com 4 elementos. Foi uma outra característica resolutiva. Nesse caso, não. Nesse caso, eu estou considerando todos os elementos, os 5 elementos. Então, o AK é 250, aqui eu tenho N menos K. Então, eu tenho 5 elementos ao todo, menos o K. O que é o K? É a posição do elemento que eu conheço, que nesse caso, ó, K igual a 2. Vezes a razão que eu não sei. 400 é igual a 250 mais 5 menos 2, 3. 3R. Aí já vê que fica igual isso aqui, né? Ó, 400 menos 250 igual a 3R. 400 menos 250 igual a 3R. Dá para dizer então que 3R é igual a 150. R é igual a 150 por 3. E a razão é 50, né? O mesmo 50 que eu já havia calculado da outra forma. E aí, se a razão é 50, vale aquele procedimento, né? Se a razão é 50, significa que aqui eu tenho que ter 50 a menos, portanto, esse termo é 200. E aí, corrobora, né? Aí, confirma a alternativa A. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução esteja aí te ajudando nos seus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.